Olá, Instagram! Boa noite! Entrando ao vivo no horário nobre do Instagram. Vamos ver quem vai chegar por aqui. Boa noite a todas. Gente, eu tô ficando, sabia que eu tô ficando cega? Boa noite, meninas! Boa noite, mulheres! Tenham boa noite para mim. Digam se vocês estão me ouvindo, me vendo. Muito boa noite a todas que estão chegando por aqui para essa live maravilhosa, uma live que eu já estou querendo fazer há muito tempo e hoje então chegou o dia. Que alegria ter todas aqui, boa noite, que alegria. Chegamos no horário nobre do Instagram, né? Essa hora deve ter umas 750 mil pessoas ao vivo aqui. Toda hora vem uma notificação aí. Fulano tá ao vivo, ciclano tá ao vivo com ciclano tá ao vivo, né? É uma concorrência acirrada, né? Esse Instagram, essa hora. Mas para você que está chegando, que está esperando, que estava esperando essa live, né? É uma alegria a gente estar aqui, né? Porque hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, que eu percebo que é necessário a gente falar, né, para as mulheres. É necessário a gente, dentro do nosso contexto da importância da nossa essência feminina, a gente falar sobre esse tema. Né? É um tema que dói quando a gente começa a falar. Para mim é uma dor muito grande a gente ter que entrar nesse assunto e perceber o quanto a gente está desconectada da nossa própria essência, né, a ponto de negociarmos com a morte, né? Nós mulheres que somos geradoras, portadoras, administradoras, né, co-criadoras com Deus da vida, começamos a negociar com a morte e então acontece que muita coisa entrou, né, na sociedade. Nós mulheres que somos a chama da sociedade, né, nós somos o termômetro da sociedade, as reguladoras da sociedade. Nós, aos poucos, houve um grande processo aí, né? Tô esperando a Ana chegar por aqui, não sei se ela já chegou. Deixa eu ver aqui, mas não apareceu para mim. Chegarem aqui, ela e o esposo, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre essa questão da feminilidade, da cultura da morte. São duas coisas completamente contrárias, né? A nossa feminilidade, o feminino, ele é completamente contrário à morte, né? A não ser que a gente esteja falando de eternidade, né? Aí é outra coisa. Mas na cultura da morte, falar da feminilidade, né? Falar de ser mulher e falar da cultura da morte está totalmente fora, mas hoje a gente vai, a Ana já chegou, já me pediu aqui, já me solicitou, eu vou convidá-los para que eles possam entrar, porque a gente precisa dar espaço para quem realmente conhece o assunto, para quem realmente entende o assunto, então eu vou chamá-los aqui para esse bate-papo muito necessário nos nossos dias, tá bom? Digam para mim se vocês estão me vendo bem, me ouvindo. Vejam aí. Olá. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Que alegria. Muito, muito, muito obrigada aos dois pelo convite, por aceitar, né, esse convite. Muito obrigada mesmo. Eu estava ansiosa por essa live, porque cuidando, acolhendo as mulheres, a gente vê o quanto a gente precisa falar sobre isso, né? E eu sigo os dois, tudo que vocês postam, tudo que vocês estudam, tudo aquilo que vocês falam. Agradeço a Deus, né? Porque existem pessoas com essa coragem, né? De ir contra o mundo, né?
E com muita alegria estou com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Ana e Marlon. Marlon, muito prazer, viu? Já fiz live com a sua esposa. Ela eu sigo há mais tempo, mas você, todas as vezes que ela ia lá, ela posta lá os seus posts, eu falei, vou lá, eu preciso conhecer também, porque é um trabalho excelente. Muito obrigada, viu? Obrigado também, grande prazer. Obrigada, Jaque. Mais uma vez a gente juntas aí, né? É um Com prazer, uma alegria estar certeza. aqui conversando contigo. A gente também sempre está acompanhando o teu trabalho e, mais uma vez, parabenizando, né? Por tudo que tu tem feito e tantas mulheres que tu Amém. tens aí, né? Acompanhado, ajudado, sendo uma luz aí Sim. na vida de muita gente, né? Então, para a É, gente um prazer e uma alegria estar aqui contigo também. que bom, fico feliz, fico muito feliz. Dou mais uma vez boa noite àquelas que estão chegando, né? E por que que eu quis falar sobre isso, né? Desde que eu comecei a estudar o feminino e com um olhar, né, para a nossa origem, ficou muito claro que o nosso maior dom é gerar vida. Né? A mulher ela tem a grande missão, a missão maior é aquela que leva, né, a gente, que faz a gente sair da nossa zona de conforto, que faz a gente amadurecer e que faz a gente manter, né, a sociedade. Né? Ontem eu tive uma aula com as minhas alunas e a gente estava falando sobre isso, que a mulher ela é a reguladora da sociedade. E de um tempo para cá, né, a gente vem nessa ação massiva aí de destruir o feminino. E através disso, né, destruir também a base da sociedade, a igreja, a família, né? E aí é que o nosso trabalho se une, que eu vejo muitos stories de vocês quando vocês abrem lá as caixinhas de pergunta. E ontem eu recebi uma pergunta que foi providencial, né? Eu espero que ela esteja aqui, que eu falei, ó, eu não vou responder. Eu quero que você assista a live, né? Será mesmo que eu tenho que ser aberta à vida? Eu não posso fazer outra coisa, né? Isso tá a sensação de que virou tudo normal, né? De que é normal. O anormal é o que a gente diz, né? De ir ao encontro daquilo que Deus planejou para nós. E aí eu queria muito que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho do trabalho de vocês e que a gente fosse conversando sobre o que está acontecendo, qual é o papel da mulher em toda essa tragédia que está acontecendo na nossa sociedade. Tá. Quer falar? Bom, você estava comentando essas questões, né, dessa pergunta que foi colocada, a dificuldade de estar aberta à vida, será mesmo que tem que estar aberta à vida? Né? O que a gente vê é que a nossa cultura parece que nos ensinou, né, a educação, a cultura, todos os meios ensinaram a essas gerações a lutar contra si mesma, lutar contra a sua biologia, lutar contra a sua natureza, né? E seja numa visão cristã, né, do plano de Deus, ou mesmo numa visão secular, completamente desvinculada daquilo que a igreja diz, ou as igrejas, né, de outras religiões, também a gente pode compreender como é irracional essa luta constante, né? No caso, por exemplo, o tema principal da Ana, né, a contracepção, a luta constante que os casais ficam contra a sua natureza, né? E isso traz, obviamente, todos esses males que a gente já conhece, está cansado de falar, dos males da pílula, mas também traz os problemas existenciais, né? Então é uma grande ilusão mesmo que foi colocada na nossa cultura, né? Até a gente estava conversando antes que nosso trabalho ele começou quando a gente ainda estava no noivado, a gente começou namoro, noivado começou a refletir sobre isso, né? E também por conta dos nossos planos, né, de família, mas também de ver na cidade amigos, pessoas, pessoal da faculdade, tudo mais, a gente via a concepção de vida que eles tinham, né? Essas questões de ser favoráveis ao aborto, etc. E a gente começou a ver como é discrepante, né, essas visões, e a gente precisava, sentiu-se chamado, assim, a trazer um pouco né, da nossa visão. E aí, claro, a gente tem que estudar para isso, né? A gente estava lembrando que no dia do nosso casamento no civil, a gente casou no civil acho que quase 2 meses meses antes antes. do religioso. E aí, no dia do casamento civil, a gente estava lá na sala de espera do cartório
E a Ana estava no celular, assim, tipo, mal conseguia fazer a burocracia ali, porque ela estava muito preocupada em responder no Facebook umas pessoas que estavam defendendo o aborto. É desse jeito mesmo. Foi bem engraçado. Então, faz parte da nossa história isso aí, né? Porque É, na essência, inclusive tá na quando essência, não tem como. E, na Ai, verdade, que massa. foram essas discussões, assim, de internet, né? Até a gente se envolvia em discussões com pessoas, assim, também muito estudadas, né? Tipo, cheia de doutorado, cheia de coisa. E a gente pensava assim, nossa, mas eles estão defendendo o aborto. E a gente pensava, a gente tem que saber como argumentar com essas pessoas, não é possível que eles estejam certos, né? E foi na época, né, realmente do nosso noivado que motivou assim. O Marlon ficou com aquela sede de querer entender, né, para entender um pouco mais para conseguir responder aquelas pessoas, né? E ele falou assim: não, eu vou estudar, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso entender. E aí que, né, a gente começou a estudar, ele mais, né, focado nessa parte de aborto. E e aí que saiu o livro, né? Que a gente tem o livro lá, Precisamos Falar sobre Aborto, que é um livro bem completo. Então ele começou a Sim. estudar e ele não parou mais, porque ele foi pegando um tema, depois foi pegando outro, e outro, e outro, e outro, e gerou um livro de 700 páginas, né? Então foi assim, e desde então, desde a época do noivado, a gente começou e não paramos mais, né? Assim, E essa questão da contracepção e né, da abertura à vida, também foi em paralelo acontecendo isso, a gente vendo também nossa experiência de namoro, buscando viver aquilo que, né, é a palavra de Deus. E aí a gente começou a ver, olha, se nós estamos buscando, vivendo o namoro, o noivado dessa forma, nós não poderemos viver o casamento de outra forma, De outra senão forma. completamente na vontade de Deus. Né? E a gente começou a ver, então, como é que nós vamos fazer? Aí a gente começou a pensar, existe o billing, será que a gente vai precisar? O que a igreja diz? A gente começou a aprofundar, né, o conhecimento sobre isso, e aí começou em paralelo um aprofundamento nessa parte de métodos naturais e a doutrina da igreja para entender o que é, né? Para tanto que a gente viver, quanto para a gente falar para as pessoas, porque a gente viu que faz parte tudo da Sim, mesma coisa, né? A pessoa nega sim. a abertura à vida e uma evolução disso é negar a vida que já está no ventre. Né? E que eu pensei em vocês, eu entrei numa discussão que eu não entro nunca. Eu entrei numa discussão lá na página da Cris Tonieto, que ela estava falando sobre um caso, né, que o juiz liberou. E a menina veio conversar comigo, mas isso, você não pode colocar o seu valor religioso na vida dessa mulher. Eu falei, mas eu não estou botando o meu valor religioso, é a vida de uma criança. Essa criança já está condenada à morte pela medicina. E por que a mãe vai matar? Porque é algo que eu não concebo, porque não é comigo, não é para mim, é para essa criança, né? E aí eu queria que vocês, dentro de tudo isso que vocês estudaram, que é muita coisa, que, claro, como eu falei para a Ana, a gente passaria a semana inteira conversando lá e não esgotaria, né? Mas de que maneira vocês conseguem ver assim o que aconteceu na cabeça? Porque eu vejo assim, por exemplo, a questão do aborto já é uma questão na sociedade que existe há muito tempo, só que ela não era tão bem-vinda. Nunca foi bem-vindo o aborto. Ele sempre existiu, mas ele nunca foi bem-vindo. As pessoas procuravam isso de uma maneira escondida. Hoje a gente passa aqui na farmácia que tem aqui perto de casa, está escrito lá, pílula do dia seguinte, R$ 2. R$ 2. Né? Então, alguma coisa aconteceu na nossa cabeça, e aí eu digo que, estudando o feminino, eu entendo que nós fomos minadas, né? De alguma maneira, esse tipo de coisa precisou entrar no coração de nós, mulheres, para que nós aceitássemos, para que nós víssemos isso como normal, para que eu pudesse olhar, eu não consigo nem imaginar, mas pudesse olhar para dentro de mim e dizer, eu não quero esse ser que está dentro de mim, né? Eu não, e com isso vem tudo além, né? Vem mais, vem o divórcio, vem a promiscuidade, né? Que hoje cada vez mais. Então, como que vocês conseguem ver isso, assim, a relação da mulher com tudo isso que a gente está vivendo?
É interessante a gente pensar que foi tudo muito construído, né, de uma maneira muito lenta, na verdade, e muito bem arquitetada, né? Então, a gente vê que são vários como é que eu posso dizer, as áreas, vamos dizer assim, né? As áreas dentro da sociedade que meio que, vamos dizer, se uniram, né? Para trabalhar uma, vamos dizer, uma revolução no comportamento e modificar essa questão comportamental, né? Muito mais focada na mulher do que no homem. Né? Então, mesmo assim, quando a gente pega aspectos históricos, antes de tudo isso começar, a gente sabe que desde que mundo é mundo, existiam e existem até hoje os problemas de relacionamento, as pessoas que têm bom caráter e as pessoas que têm mau caráter, os homens que são bons maridos e os homens que são maus maridos, que traem as suas esposas, que, né, enfim, a questão da violência doméstica. A gente sabe que, na verdade, isso sempre existiu, né? Desde que mundo é mundo, né? Porém, a gente vê hoje, no na nossa época, assim, algumas coisas muito intensificadas, né? Que são resultado, na verdade, de uma revolução comportamental que vem sendo arquitetada desde muito tempo, né? Como você mesma disse, com o objetivo de realmente enfraquecer os valores cristãos, enfraquecer os valores familiares, né? Tirar da família o poder e deixar na mão do Estado para que o Estado possa controlar tudo. Então, a gente fala do feminino, mas tem toda uma questão política por trás de tudo isso, de todos os movimentos, né? Que isso foi feito aí ao longo de décadas e décadas e Sim, décadas, né? Para que chegasse num momento como hoje, por exemplo, que a gente dissesse assim, tudo bem o aborto, eu sou contra, mas eu não posso julgar quem é a favor, né? Antigamente, falar de aborto era uma coisa horrível, as pessoas achavam horrível. Hoje já não é mais horrível. Por quê? Né? Alguma coisa aconteceu que mudou a cabeça das pessoas. Isso foi muito lentamente sendo colocado na cabeça das pessoas, muito principalmente através da mídia, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê esse tipo de abordagem nas novelas, né? sim. Eu não sei se eu cheguei a assistir ou se eu vi só em reportagenzinhas assim. Não, a Malhação, né? Que era um programa de televisão voltado para adolescentes. Então, eu lembro que quando eu tinha 13, 14 anos, eu assistia, né? Depois de um tempo, teve ali uma série da Malhação que abordou essa questão do aborto, né? E o que que acontece? Está sendo colocado muito lentamente, especialmente através da televisão, né? Na cabeça das pessoas, ou seja, normalizando coisas que são erradas. Então, hoje a gente vive um momento assim no mundo que o certo e o errado já não existem mais. Tá tudo relativizado. Então, em nome da opinião, ou seja, eu não posso me interferir na opinião do outro, em nome desse respeito, né? A gente está relativizando o que é certo e errado, né? Então, eu acho assim que a questão histórica ela é bem densa e extensa, né? A gente aborda um pouco disso no livro que a gente vai lançar agora, que é o livro dos abortos Que ocultos. A legal. gente pegou essa parte histórica mesmo e a gente fala um pouquinho de cada um desses movimentos que trabalharam para mexer com a questão do comportamento da mulher e normalizar coisas que, se a gente for pensar, são absurdas, né? Como essa questão de aceitação do aborto, como essa questão de visualizar a fertilidade mesmo, de como que foi acontecendo que a gente pudesse chegar ao ponto que a mulher olha para si e se enxerga como se ela tivesse, assim, defeitos de fabricação, entendeu? Não, eu não fui feita, eu não sou feita da maneira correta. Eu preciso desligar minha fertilidade, eu preciso deixar de ter filhos, eu preciso imitar um homem para ser bem sucedida numa empresa. Então, foi normalizado para a mulher uma coisa que é totalmente antinatural, totalmente antifeminino, né?
realmente, são muitas estratégias que foram usadas para mexer no comportamento e a mídia é uma das principais estratégias, eu acho, né? A gente vê até no livro Precisamos Falar sobre Aborto, a gente também abordou um pouco desse contexto histórico, e a gente vê, assim, resgatando, né, todos os autores e a história disso, que embora o aborto sempre fosse uma prática, né, na sociedade, nas tribos, em muitos lugares, no mundo todo, era sempre condenado. Mas a partir ali do século XIX, XX, ele começou a se tornar parte de ideologia, parte de projetos de poder. E aí pequenos grupos começaram a colocar, né, e fazer esse processo que a Ana né, detalhou, né, que é de alterar a cultura aos poucos, né? Até isso acho que vem ao encontro da pergunta que você citou e de um comentário que alguém colocou aqui, né? O que acham de quem não deseja ter filhos, né? A ideia de maternidade é uma coisa natural, né? Tá na lei natural, tá inscrita no nosso corpo, o instinto materno, o instinto paterno tá escrito, né? Não tem o que mudar, né? Só que dentro desse contexto de engenharia social e de grupos que querem controlar a natalidade dos países, principalmente dos países pobres, né? Que tem todos esses objetivos que não são nem confessáveis, né? Eles vêm com propagandas tipo Meu Corpo, Minhas Regras, direitos sexuais e reprodutivos, porque eles não querem dizer exatamente o que eles pretendem. Então, nesse contexto cultural, por interferência desses grupos, as pessoas começam a sofrer, nós começamos a sofrer influência, mesmo que a gente não perceba. A gente tá no ar, né? Tá no ar que a gente respira. E a gente começa, acho que assim, posso dizer que, de certa forma, praticamente todo mundo é vítima, em algum grau, dessa cultura antinatalista, dessa cultura de morte, né? Né, nós casamos tarde, né? Isso já é reflexo, né? Eu busquei uma carreira no início numa época eu já podia buscar a paternidade, mas eu queria buscar a carreira. Eu também. Então, assim, são escolhas que eram minhas, mas que, na verdade, a sociedade, todo esse contexto cultural, me induziu a colocar as coisas em determinadas prioridades. E aí, o que eu priorizei, né, num determinado momento? O que as pessoas priorizam? Priorizam carreira, priorizam dinheiro, priorizam viagens, priorizam férias, priorizam coisas materiais. Aí vem a questão do hedonismo, né? A busca pelo prazer e a fuga da dor constante como comportamento do ser humano. Isso é completamente autodestrutivo, né? A gente tem que verificar isso no nosso comportamento, na nossa personalidade e dizer, não, isso aqui eu vou negar. Porque se eu ficar o tempo inteiro buscando o meu próprio prazer, isso é o individualismo, né? É o utilitarismo, né? Isso vai levar a pessoa a descartar aquilo que é ruim, mesmo que seja uma pessoa, né? Aí vem toda a cultura da morte pronta com uma caixa de ferramentas para esse pensamento. Que é a eutanásia. Parece que é a salvação, né? Parece que é a salvação de todos os nossos problemas. Então, se eu tenho um problema, eu jogo fora, eu me divorcio, eu aborto, né? Eu bloqueio o meu corpo com os anticoncepcionais. Então, tudo aquilo que é natural nosso, a gente vai negar. Eu vi assim, eu vi uma vez uma pregação do Padre Léo, né? Falecido Padre Léo, que ele falou muito, que foi muito, assim, me marcou muito. Ele falou que ele estava conversando na época, sobre a questão do divórcio no Brasil e que as famílias brasileiras foram contra. Mas então eles usaram a mídia, né? Então, que acontece até hoje, né? Então você vê uma novela em que são dois casais, né? A história entra dois casais. Num casal, a mulher é a megera e o homem é o príncipe. No outro casal é o contrário. E aí os bonzinhos se encontram e se amam. E aí o que faz no nosso coração? Faz a gente desejar o divórcio, né? Eu vejo que poder que tem isso, porque as pessoas olham para o divórcio assim. Muitas vezes algumas mulheres que vêm falar comigo sobre o divórcio, meu marido foi embora. E quando eu digo para lutar que o casamento é indissolúvel, né, que dá para restaurar, mas ele tem o direito de ser feliz, todo mundo fala para mim, até os sacerdotes, pastores e tal, enfim, líderes religiosos que já olham para isso como normal, né? Como está tudo bem. A mesma coisa é a questão do anticoncepcional. Eu queria, Ana, que você falasse um pouquinho em que momento da nossa vida a gente incutiram na nossa cabeça que o anticoncepcional é
a grande salvação para a nossa pátria. Assim, não consigo entender, sabe? Que não tem como. Não, parece que não existe outra via de salvação para as dores femininas, para as acnes, para nada, para os problemas de TPM. Não existe outro caminho. O melhor caminho é o anticoncepcional. Uhum. Na verdade, são duas coisas que se juntaram, que foi a questão de convencer as mulheres a não terem filhos, então, especialmente aquelas mulheres mais pobres, né? Então, mesmo na época em que se faziam os testes clínicos, né? Ofereciam uma pílula para aquelas mulheres e falavam para elas assim, olha, essa pílula vai fazer você não ter os filhos que você não tem condições de sustentar. Então, mexia ali numa questão social, né? E as mulheres já, né, uma situação de vida mais difícil, não, realmente, então é melhor que eu não tenha mais filho, não vou tomar essa pílula, né? Aí depois de algum tempo, já com a pílula já aprovada, veio uma questão um pouco mais, que mexia mais na questão comportamental e social também, né? No sentido do papel da mulher na sociedade, né? Por quê? Porque chegou um momento que eles perceberam, assim, que só uma pílula não adiantava, porque mais cedo ou mais tarde a mulher poderia, né, parar de tomar aquela pílula e ter os filhos que ela quisesse ter. Então, começou a incentivar a mulher a sair de casa, a ir para o mercado de trabalho, né, a buscar uma carreira de sucesso. Por quê? Porque é muito mais difícil para uma mulher pausar a sua carreira de sucesso, largar a carreira para ter os filhos. E a gente sabe, né, que a mulher, ela é especialmente voltada ao cuidado dos filhos, por mais que se dividam as tarefas, aquela coisa toda que se fala, né? Mas a mulher tem mais esse dom, ela tem o dom, ela foi feita para isso, né? Então exige mais dela, exige que ela fique um pouco mais de tempo em casa. E se ela não pode ficar um pouco mais de tempo em casa, ela sofre com isso, né? Então foi colocado na cabeça da mulher, além de colocar para ela que ela precisaria parar de ter filhos, por quê? Porque seria melhor para ela financeiramente, questão da saúde, ou para que ela pudesse fazer outras coisas boas da, né, da vida dela. Então veio junto ainda o combo, né, que foi o incentivo ao mercado de trabalho. Então tudo foi criada, né, um discurso, né, muito, na verdade, incentivado também pelo movimento feminista, né, que começou a dizer, então, que as mulheres que ficavam em casa, elas não serviam para nada, elas não produziam, se tinha uma noção de que para a mulher ser produtiva e útil, ela precisaria ir trabalhar fora, assim como os homens trabalhavam, né, como se nada do que a mulher fizesse em casa para cuidar dos filhos e educar aqueles filhos para fazer com que eles se tornassem boas pessoas lá na frente, aquilo ali não era útil. Então, até hoje, né, a gente tem a visão de que a mulher que é dona de casa, ela é incapaz, ela é inútil. Ah, se ela é dona de casa foi porque provavelmente ela não conseguiu um trabalho bom lá fora, e por isso que ela está em casa. Então, se criou muito forte essa ideia. Então, hoje, o que é normal para a mulher? É normal ela desligar a sua fertilidade e ir seguir uma carreira lá fora. Por quê? Porque, muito incentivado pelo feminismo, se construiu desde a década de 60, né? Se construiu essa ideia que ficou muito forte de que a mulher, para que ela seja útil para a sociedade, ela precisa evitar os seus filhos e ir trabalhar fora, né? Só tem sucesso a mulher que trabalha fora, né? E É, até nisso exatamente. também a própria mídia também ajudou. Eu vejo a roupa das mulheres que ficam em casa, né? A maneira como ficam em casa. Eu não sei porquê, mas isso sempre me tocou muito de lembrar das novelas em que o marido acaba indo embora, né? Para ficar com aquela, até mesmo aquela que era prostituta, né? Que era uma meretriz, porque se arrumava mais, porque tinha aquela paixão, né? Tinha aquela coisa toda. E aí a gente ficava mesmo, apesar de ficar com pena daquela mulher, mas a gente ficava mesmo com um gostinho de vamos lá, vai ser feliz, né? Eu vejo que isso entranhou na nossa cabeça, né? Mas aí, deixa eu ver a hora aqui, peraí. O que acontece? Eu queria agora que a gente olhasse para o bom, né?
para coisa boa. Aham, Porque assim, aham. como é bom viver o contrário disso, né? Como é bom a gente entender e ouvir os posts que vocês fizeram sobre o uso do anticoncepcional e o divórcio, do quanto tirar, né? Do quanto tirar essa concepção, essa contraconcepção da vida do casal faz bem. O que que a gente tem de bom para apresentar para o mundo, né? Para quem ainda não conhece o trabalho da Ana e do Marlon, o que que a gente tem de vale a pena, né? O que que traz de bom por trás disso? Porque tem gente que realmente não sabe, tem gente que não tem ideia de que existe uma realidade como eu falei até na live que eu fiz com a Ana, o fato da gente não usar anticoncepcional não significa que a gente vai ficar engravidando o tempo inteiro, porque Deus é que sabe disso, né? Ele é o dono de todas as coisas, né? Nossa, tem 5 anos da minha última gestação e ele que comanda todas as coisas. O melhor é isso, fala a verdade. Com certeza. Eu acho que assim, né, como o Marlon, a gente estava comentando assim que tá tudo muito interligado, né? A questão da contracepção, do divórcio, do aborto e vários outros problemas que hoje a sociedade enfrenta, né? Como a questão da pornografia, que se tem uma noção de que é só um divertimento, mas na verdade destrói muitos relacionamentos, né? E vários outros problemas. Até o livro do Dr. Thomas Hilbers, né? Ele compila isso e ele mostra a relação mesmo de uma coisa com a outra, né? Porque de fato os relacionamentos humanos eles foram sendo assim muito banalizados, né? Em nome de uma liberdade, ou seja, uma liberdade sexual. Então, para você viver uma liberdade sexual, você usa uma pílula que daí você não engravida, e aí você pode ter os relacionamentos que você quiser, daí aquela coisa toda, né? E isso é vendido como liberdade. E eu acho que o ponto principal é a questão da liberdade, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, que ela precisa daquela pílula, mas como assim? Tipo, se tu precisa tanto daquilo ali para tu viver a tua vida, não, isso não é liberdade, porque você está refém daquilo ali, a tua vida depende daquilo ali, então isso não é liberdade, né? Ao passo que a gente vê tantos e tantos testemunhos de casais, né, casados mesmo, que acabam, né, conhecendo esse outro lado, né, essa outra possibilidade, que é, por exemplo, uma vida livre de contraceptivos, e eles relatam, né, uma mudança de vida, uma melhora no seu casamento. E aí a pessoa pensa, mas como assim? Mas se você não usa pílula, você não vai ter filho toda hora. Mas é justamente a liberdade de se entregar nas mãos de Deus e conhecer que existem outras possibilidades de vida que fazem com que a gente viva de maneira livre e só dessa forma que a gente consegue ser realmente feliz nos relacionamentos, né? Então, muitos relatos assim de conversão, inclusive, de problemas com o marido, e de repente o marido, né, muda de vida e eles começam a viver. Tem o próprio Thomas Hilgers, que é um médico que vem estudando aí muitos métodos naturais. Ele publicou um livro lá nos Estados Unidos compilando vários dados estatísticos, né? E aí ele mostrou que os casais que usam métodos naturais têm uma taxa de divórcio assim muito infinitamente mais Altíssimo. baixa do que casais que são adeptos de métodos contraceptivos ou DIU ou Uau. que passaram por esterilização tipo laqueadura e vasectomia, né? Porque o que acontece? É um problema de compreender o que é o relacionamento humano, né? Por que você casa? Qual é o objetivo de você casar? Por que você tá com uma pessoa, você assume um relacionamento com ela, mas você precisa desligar uma parte do seu corpo, ou esterilizar uma parte do seu corpo, ou mutilar uma parte do seu corpo, como é o caso da cirurgia de laqueadura e vasectomia, você literalmente corta uma parte do seu corpo, porque simplesmente porque aquele relacionamento com o seu próprio marido não pode gerar frutos. Então, assim, tem um problema muito sério de compreensão de relacionamento humano aí. E que os casais que
enxergam isso e se de repente optam por largar tudo, né? Assim, largar os métodos artificiais, eles relatam que eles, enfim, se sentem livres, né? É interessante. Tá colocando que a pessoa esteriliza, amputa uma parte de si, né, na esterilização. Mas, ela tira uma parte de si, mas tira também uma parte da relação, que é fruto da relação, né, o fruto da relação sexual. Então, a relação entre o homem e a mulher deixa de ser completa. Não tem como negar isso. Ela se torna uma relação Sim. incompleta. Eles estão optando, nós queremos uma relação incompleta. E isso afeta muito fortemente, coisas assim a gente acaba nem percebendo, né? Porque os casamentos, eles são felizes, né, ou não são felizes, muitas vezes em função daquilo que cada um assume como responsabilidade, né? Grande problema que todo mundo sabe, né? Os homens irresponsáveis, né? Que é um papel do homem aí, né, nessa questão da responsabilidade é muito forte, porque a mulher, por característica biológica, diante da mentalidade contraceptiva, nem sempre a mulher é mais responsável, mas por conta da característica biológica, Sim, sim. é dela que sai o filho, ela acaba tendo uma postura mais responsável diante dessa limitação, entre aspas, né? Então, o grande problema de responsabilidade, a gente pode falar que recai sobre o homem, né? E por que existe esse problema da falta de responsabilidade? Porque a noção de responsabilidade de um relacionamento homem-mulher hoje está amputada, está esterilizada, está mutilada. Porque ela está mutilada por causa da contracepção. Porque é interessante até, estava conversando ontem, né? Estava lendo um livro sobre esses assuntos, e falava bem essa questão. A ideia de responsabilidade, de sexo responsável, hoje no mundo, é não ter DST e não ter gravidez indesejada. Só que uma relação homem e mulher, o termo responsabilidade é muito mais completo. Ele Muito mais. envolve o aspecto psíquico, né, emocional, o aspecto financeiro, todos os aspectos da vida, né? Porque você vai se entregar para uma pessoa, né, que tem que ser uma pessoa que não vai, você não vai entrar numa relação abusiva, uma pessoa que não é violenta, uma pessoa que não vai te abandonar logo depois que obteve aquilo que queria, né? Que essas relações que duram uma noite exemplificam bem. Então, tudo isso é favorecido. A pílula ensina, ela passa uma mensagem para o homem e para a mulher, né? Às vezes mais para o homem. A mensagem é: você não precisa ter responsabilidade. E aí nós temos essa situação, né, de que os homens não amadurecem, né? Um dia tinha um cientista dizendo que defendendo que a adolescência deveria ser contada até os 30 anos de idade. De fato, né? Os homens não estão mais se comportando como adulto até os 30, às vezes nem até 40, É 50, verdade. né? Até 40, Porque essa 50. mensagem que eles receberam da pílula. E Eu essa vejo, questão eu da. vejo que. Fala, Ana. Não, só para complementar, essa questão da responsabilidade, ela é totalmente diferenciada quando os casais eles não usam métodos contraceptivos artificiais, né? Porque nos métodos naturais, por exemplo, né? Quando a mulher começa a conhecer o próprio corpo, a identificar a sua fertilidade, o homem ele é chamado a participar disso junto, né? Enquanto a mulher usa uma pílula, ela é a única responsável por usar aquela pílula, tomar aquela pílula, e ela fica com todos os problemas decorrentes daquilo ali também, né? Para a sua saúde. Enquanto que na vivência do método natural tem essa questão da responsabilidade mútua, né? Se o casal não pode engravidar naquele momento, os dois juntos tomam a decisão de se abster do ato conjugal para que não tenham, né, a concepção de um filho naquele momento. Então, isso é uma responsabilidade mútua, né, que o homem não tem na contracepção artificial, né, que ele passa a ter com a vivência de métodos naturais, por exemplo, e que fortalece o casal, né? Por isso que muitos casais Sim. relatam que melhora o relacionamento. Porque tem que conversar bastante, tem que se É, entender, tem que estar pronto para isso, né? E eu vejo que a relação do nome maior, né, que o movimento feminista traz para a gente hoje, que é o empoderamento, a pílula ela é muito bem-vinda por conta disso, né? É meu corpo. Então, ao invés de dizer assim, poxa, isso aqui está acabando comigo, não, isso aqui é meu trunfo, né? Porque agora eu mando na história e eu uso você, né? Aí volta
né? Volta ao contrário, a gente vê que ao invés da gente tentar melhorar os homens que não têm o caráter, a gente quis ser mau caráter como eles, né? Porque a É, gente sabe que existem homens bons, maravilhosos. Eu sempre falo isso. Se a gente quisesse imitar os homens, aqueles que são gentlemen, que são, né, super educados, ia ser muito bom, mas a gente quis imitar, né? A gente não, graças a Deus. Eu nunca fui feminista, mas a gente tem muito do feminismo na nossa cabeça, né? Muito. Quando a gente olha, existe uma mentalidade muito forte dentro da gente que foi realmente incutida para que a gente, inclusive, olhasse para os filhos como algo, um estorvo, vou ter um, no máximo dois, eu escolho quando eles vêm, como eles vêm, se eu tenho condição de vir, né? Então e isso foi colocado, o anticoncepcional acabou sendo colocado na mão da mulher como aqui, a solução está aqui, né? Você se desliga, só que muitas mulheres não têm ideia do estrago que faz o anticoncepcional no seu corpo, né? Elas só vão saber depois, talvez, que tenha passado o tempo, né? Que tenha estourado. E algo muito ruim dentro dela, ou ela entra no auge da depressão, da ansiedade, alguma coisa desse tipo, né? E acaba percebendo. E Deus é bom, né? Porque a nossa natureza grita, né? A nossa ah, natureza ela sim. grita e eu vejo muitas mulheres gritando que querem voltar para casa e não só voltar para casa, ser do lar, né? Porque muitas não vão ter essa realidade, mas é o voltar para a sua própria essência, né? É, Aí eu tenho muita. Aqui eu sei que tem muita gente que segue vocês já, que estão aqui, mas talvez não. É, como que a gente encontra, aonde a gente encontra, qual o principal documento que a gente tem, pelo menos da igreja, em que a gente pode, se quem quiser estudar isso agora, quem quiser abrir a mente para olhar de uma outra maneira, porque muitas pessoas Uhum. simplesmente não têm essa opção, né? Não Aham. conhecem. Para elas, o certo é esse. Casei. Aliás, muitas mães, quando eu ouvi muitas vezes as mães falando isso, né? Quando eu era adolescente até, não. Minha filha ficou moça, foi pro médico e já botei anticoncepcional, né? Uhum. E normal, é a vida que segue, divórcio e tal. Onde a gente encontra isso? Eu tava pensando nisso agora, porque teve algumas pessoas ali perguntando aqui nos comentários, né? Tá, mas e se a pessoa não tem vontade de ter filhos, ou se a pessoa, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Que é interessante a gente pensar que, claro, talvez tenham pessoas que não sejam chamadas ao casamento e tenham outra vocação e podem frutificar em outra vida, né? Mas é a gente pensar que o matrimônio, né? O matrimônio ele tem esse chamado para dar frutos, né? E a igreja traz muitos documentos que explicam isso, porque a partir do momento que a gente entende realmente esse plano divino, espiritual, que é tão maravilhoso para o casamento, a gente compreende isso e a gente passa a querer isso muito. A gente quer muito viver aquilo ali, né? Então, a principal encíclica, o principal documento, né, que vem trazer esse ensinamento que trata de regulação da natalidade é a encíclica Humanae Vitae, né? Os documentos da igreja, eles estão todos abertos, é só procurar no Google pelo nome ali, tu já acha o PDF completo, né? Existem documentos anteriores, de fato, existem, né? Mas a Humanae Vitae, ela veio num momento do mundo em que, de fato, a contracepção artificial se tornou uma realidade. Então, naquele momento, na década de 60, surgiu a pílula anticoncepcional. Então, a encíclica Humanae Vitae foi a resposta da igreja para aquela realidade que estava surgindo naquele momento, né? Um outro documento muito bom que vale citar é a Familiares Consórcio, do Papa João Paulo II, né, que ele vem reafirmar toda a doutrina já explicada anteriormente pelo Papa Paulo VI na encíclica Humanae Vitae. Então, são esses dois documentos que são muito interessantes. E também todo o estudo da teologia pelo Papa João Paulo II, que é, assim,
Eu acho que é a cereja do bolo, assim, Um e embora seja tesouro. uma cereja bem grande, porque é um estudo muito complexo, assim, muito É complexo, verdade. difícil de entender, mas graças a Deus a gente tem, assim, pessoas, como é que é? Especialistas em estudar a teologia do corpo, que um deles é o Christopher West, até um livro que eu tô revendo agora. Esse livro é da Cultor, é Boas Novas sobre Sexo e Casamento. E é basicamente uma releitura da teologia do corpo, do que o Sim. Papa João Paulo II fala para os casados, né? Para qual que é o plano divino para os Sim. relacionamentos humanos, né? Então, a partir do momento que você começa a estudar, você diz, meu Deus, que coisa maravilhosa e perfeita, tipo, eu quero viver isso aqui, eu quero isso para mim, sabe? Então, não sei se tem mais alguma coisa. Disse que tem a Castro Conube, até uma pessoa Isso, comentou ali anterior também, ao. Aham. Ah, que é tá. anterior. Ela é muito bacana porque ela detalha um pouco mais, por exemplo, o bem, né, que é os filhos, né, que é o maior bem Do do matrimônio. matrimônio, né? Mas como toda encíclica, né, ela assim, eu digo que é para um perfil de leitor que quer se aprofundar, né, Sim, porque é sim. uma leitura um pouco mais complexa, né, assim. Então eu gosto bastante desse livro e todos os livros do Christopher West, né, porque ele traz uma linguagem muito fácil, né? E, Sim. claro, tudo de acordo com a doutrina, né? Então, é uma via, assim, para uma leitura rápida, leitura leve, e para você ver na prática, né? E também porque a encíclica nem sempre diz os porquês, assim, muito dos porquês, digamos assim, argumentos em favor da coisa. Ele só prega e Sim. diz, né? Os filhos, né? Os filhos são o maior bem do matrimônio. Mas, por que que é o maior bem do matrimônio? Aí você pega Sim. esses livros e ele vai, detalha, explica de várias formas diferentes. Então, é bem interessante por É isso. muito bom. Que bom. Eu conhecia essa parte, eu já era casada, né? Na verdade, eu estudei muito sobre a afetividade e sexualidade, mas em livros muito de autores cristãos católicos, mas o livro, eu não sei se vocês, claro, eu acredito que vocês conheçam o livro Sede Fecundos, do Padre Léo, foi um livro Uhum. que me ajudou muito, porque ele tem foi assim, foi a primeira coisa que eu li, né? O Legal. primeiro livro que eu entendi qual era o plano de Deus para nós. E como eu tinha muitas feridas na afetividade, na sexualidade, aquilo foi um bálsamo para mim. E a partir dali eu entendi o básico, e hoje, com a graça de Deus, eu estudo a teologia do corpo também. Nossa, a gente tem um outro sentido para a própria vida, né? A gente olha Aham. para a vida de outra maneira, né? É. Então, é, é um novo olhar, né? O que a gente precisa hoje, eu acho que até alguém perguntando algum site que vocês indicam para comprar esse livro aí, que vocês Esse falaram? daqui é da Cultor de Livros, então vocês conseguem comprar direto no site deles, da editora. Ah, legal. Depois eu vou dar uma olhada Tem também. vários outros Em- títulos sim, lá nessa editora, tem vários outros títulos nessa mesma linha que vale a pena dar uma olhada também. ótimo. É, eu acho que a gente também tem que ter esse olhar, né, de busca, Isso. porque não se esgota, o tema não vai se esgotar, né? A gente não tem aqui a gente não tinha a pretensão disso, mas eu acho que esse olhar de mostrar do outro lado do muro o que que tem, né? Qual é a beleza disso, de que é possível e de que contaminaram a nossa mente. Nós estamos com a mente contaminada. E com muito carinho, eu digo assim, para quem perguntou, né? Ah, quem não deseja ter filho? Talvez não fosse nem vocacionado ao matrimônio, né? Que existem outras maneiras de você ser, se você cumprir a sua missão, né? Eu vou até fazer uma live daqui a um tempo com a Ana Paula Barros também, que a gente fala sobre isso. A, a missão da mulher não é apenas se casar e ter filho, não é assim apenas que a gente se torna esposa e mãe, né? Da mesma Uhum. maneira o homem, então, e quando eu vejo alguma mulher que não quer ter filho de jeito nenhum, eu digo, olha, tem algo dentro de você que está desconectado, que não ligou ainda, né? Porque uma Exato. mulher que é vocacionada ao matrimônio, ela
naturalmente ela quer ter filhos, seja de modo, né, no modo natural, seja adotado, seja o que for, a gente quer, né? E eu lembro do Padre Jonas falando: minha filha, se você pode ser freira, se você não quiser ser mãe, você vai ser uma freira frustrada, né? Uhum. Porque toda mulher veio ao mundo para ser mãe, para gerar vida, né? Então, eu acho que o grande olhar, a gente precisa tanto os homens, quando eu vi que tem alguns homens aqui, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, né? Essa questão do não querer ter filhos, eu acho que é uma coisa muito comum dessa nossa geração, né, por conta dessa mentalidade que se instalou, né, como você mesmo falou, a gente, o feminismo, essa mentalidade antinatalista, utilitarista, ela está no nosso modelo mental. A gente não percebe, mas a gente pensa muitas vezes, ou se não sempre, com valores assim econômicos, né, econômicos e hedonistas, buscando prazer, buscando tranquilidade. Aí se a Verdade. pessoa pensa, se eu vou ter filho, isso vai dividir o meu orçamento, meu salário, porque vai ter despesas com a criança, vai ter horas que eu vou ter que ficar cuidando dele, não vou Não poder vou poder ficar mais viajar. viajar. E aí a pessoa começa a botar na balança um monte de atitudes egoístas contra a criança. Aí, óbvio, tu vai dizer, não, não quero ter criança nenhuma aqui em casa. Vai ser muito mais agradável não ter. Só que é Verdade. porque esse modelo mental hedonista está fazendo a pessoa, na verdade, deixar de ser ser humano, né? Você está se desumanizando. Aí é hora de olhar para si e ver assim, ó, tem algo em mim, tem coisas em mim que não estão corretas. Eu preciso fazer uma profilaxia da minha mentalidade e Uhum. tirar aquilo que me puxa para o eu e me afasta das outras pessoas. Porque hoje, né, pensando num estereótipo, caso tenha uma pessoa assim, né? Hoje é a decisão de não querer ter filhos. Amanhã depois é a decisão de não querer cuidar de um pai ou de uma mãe doente, ou do esposo ou da esposa doente, que está acamada, porque é o mesmo pensamento, é o pensamento É o de mesmo buscar pensamento. facilidades práticas e econômicas. Então, ele vai levar tanto à anticoncepção, quanto num grau mais extremo pode levar a aborto ou referendar a eutanásia, coisas assim. Porque é o pensamento egoísta, não adianta, ele pode estar pequenininho. Que Sim, bom que ele está sim. pequenininho. Então, vamos varrer ele da frente quanto antes. E aquela questão que a gente Amém. estava falando antes, né? O casal que passa, que rompe com a ideia de não usar a pílula, né? Que compreende que ele pode viver sem a pílula, ele na verdade ele abre uma nova porta para começar a pensar diferente. Isso aí a gente vê em muitos casos, né? Vai aos poucos, ele vai se orientando sobre métodos naturais, como o MOB, que é extremamente eficaz, se há um motivo para espaçar a gestação, mas normalmente os casais vão percebendo que não há motivos assim para Para não espaçar ter os e filhos. vão vendo que aquela beleza de viver o relacionamento e a sua própria natureza, né, como ela foi criada, é tão boa, é tão bacana que aquilo é um projeto de vida novo. E aí deixa de lado aquelas coisas, talvez uma promoção no emprego, ou ganhar um pouco mais, alguns zeros a mais na conta, e mil outros planos, né, um doutorado, um pós-doutorado, começa a repensar os projetos e ver, pô, um filho vai ser um projeto imensamente, infinitamente mais valioso do que esse projeto que eu vou assumir num novo emprego em São Paulo. Então eu vou ficar aqui na minha cidadezinha e vou ter um monte de ranhentinho para brincar. E aí começa a mudar o Que pensamento. Então delícia, né? essa questão do instinto materno e paterno, eu acho que 99% está às vezes apagado pela Verdade, cultura, né? Culto. verdade. Ai, gente, está acabando nosso tempo, gente. Faltam 7 minutos só. Queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para todos nós que estamos aqui, para quem vai ver depois, eu acho que você acabou finalizando aí, mas fala para a gente assim, deixa uma mensagem aí para o final, tanto para as mulheres quanto os homens dessa nossa realidade. Eu acho assim que, apesar de existirem discursos que são tão automáticos para a gente hoje em dia, como, como, por exemplo, tudo isso que a gente falou, usar pílula, evitar filho, buscar a carreira de sucesso, buscar o dinheiro, buscar a realização. Todo mundo pensa, mas não tem problema nenhum eu buscar uma realização pessoal. É um discurso, esse discurso pronto, né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de dizer é assim, eu convido as pessoas
a questionarem esse discurso, né? E a buscarem realmente esse outro lado, né? Que nem o Marlon falou assim, vou deixar de ir lá para a promoção do emprego e ficar aqui na minha cidade tendo os meus filhos, né? O que que tem de belo nisso? O que que tem de melhor nisso, né? Para que as pessoas comecem a se questionar sobre realmente o que que é o nosso sentido de vida, assim, né? De que maneira que a gente se realiza como pessoa aqui nesse mundo, né? E que tipo de coisa que a gente pode deixar de bom aqui nesse mundo, né? Como eu tinha falado antes, por que que eu casei? Qual que é o objetivo de eu casar? Qual que é o objetivo de eu ter filhos, né? Será que é o mesmo objetivo do meu trabalho lá na minha empresa? Será que lá na minha empresa qualquer outra pessoa não pode fazer o que eu faço lá naquele meu lugar, né? Ao passo que na minha casa, qual que é o meu papel, né, na sociedade? Será que educando boas pessoas, os filhos, né, passando bons valores para esses filhos, será que eu não vou estar contribuindo muito mais fortemente para uma sociedade melhor lá na frente? Então são coisas assim que né, tipo, para a gente parar de ficar simplesmente aceitando os discursos prontos que a mídia oferece, que as novelas oferecem, que as pessoas do mundo oferecem e começar a questionar o outro lado, né? E se a gente for pensar num lado mais assim de sentido da vida, ou até mesmo espiritual mesmo, a gente encontra muitas dessas respostas e a gente vê o quanto que essas respostas elas fazem sentido, né? Que nem esses livros que a gente citou, a questão da teologia do corpo, todos esses ensinamentos da igreja que muitas vezes parecem que são irrealizáveis no nosso tempo, na verdade, são justamente eles que podem nos trazer uma verdadeira felicidade, uma felicidade muito plena, porque eu acho que a única maneira que a gente tem para ser feliz nesse mundo é vivendo de acordo com o plano de Deus, né? A maneira como ele nos Sem dúvida. idealizou, ele nos criou. E ele não idealizou de um jeito ruim, né? Ele idealizou aquilo que é o Ele melhor é pra gente. perfeito, né? É, ele é perfeito. Não tinha como ser errado, né? Não tem como. A É, gente fica, não, Deus não erra, gente. Deus não erra, não é errou. isso. Não tem Não erro erra, nisso. Gente, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu sei que é difícil esse horário. Falei para a Ana, Ana, esse horário, vamos embora, vamos nós. Ela falou, não, já que se for um só, dá para ser. Eu falei, não, eu quero os dois, eu quero os dois, o argumento dos dois, eu acho muito legal isso. Muito obrigada mesmo, tá? Que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigada pelo trabalho, pela missão de vocês. Avisem quando sair o livro, né? pode O pessoal deixar. já perguntou aqui quando vai sair o livro. Avisem aí Em que breve. com certeza a gente quer aprender mais. A gente realmente precisa disso, tá bom? Muito obrigada a todos que passaram por aqui. Obrigada, Jaque. É, Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal, por acompanhar, né? Jaque, Deus te abençoe grandemente, te dê cada vez mais amém. força para continuar o teu trabalho, Amém. tá? Amém. Conta com as Vocês nossas também. orações aqui também, tá? Obrigado, Deus Obrigada, abençoe. vocês também. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite.